Olá, nós estamos iniciando mais uma série de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou a Maria Rocha, jornalista, e eu estarei com vocês no programa desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo Viva e Eduque, canal 897 da Sol TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga terapeuta Sueli Pesce Passerini sobre o tema A Jornada Terapêutica do Brincar e Contar Histórias na Educação e Saúde. A nossa convidada é mestre e doutora em psicologia pela USP e mestre em criatividade e inovação pela Universidade Fernando Pessoa, Portugal. Ela também é formada em pedagogia, com aperfeiçoamento e especializações. Atua em consultório como psicopedagoga e é também aconselhadora biográfica, além de fazer palestras com temas relacionados à educação e autoconhecimento. Sueli Pesce Passerini, é um prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço todo esse introito a meu respeito e pelo convite também. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, vamos começar. Em um mundo cada vez mais digital, você, como pedagoga, acredita ser importante resgatar o hábito de contar histórias? Olha, é fundamental porque nós temos estímulos demais, percepção demais criada pelos outros e imaginação de menos. E a imaginação, ela é muito mais criativa e curativa, ao contrário da percepção. E como é que você vê a brincadeira e a contação de histórias como forma de crescimento individual? A brincadeira infantil, ou mesmo infanto-juvenil, ela propicia a elaboração e a expressão da própria alma. E a criança que não ouve histórias e não brinca de forma imaginativa, ela não se expressa, ela só recebe. E isso pode ser até prejudicial para a própria psique infantil. Em relação às crianças que são atendidas pela Viva, como a contação de histórias pode ajudar na saúde dessas crianças? Eu tive muita experiência, não diretamente hospitalar, mas o atendimento às crianças em condição hospitalar pelo Viva é um padrão importantíssimo, porque a criança está envolta e imersa na dor. E a dor é uma percepção. Quando ela tem a oportunidade de ouvir uma história, ela simplesmente sai dessa dor. E isso propicia, inclusive, a elevação da qualidade de vida e, consequentemente, do sistema imunológico, porque a imaginação ela tem esse poder, tanto para o mal como para o bem. Se alguém assiste um filme de terror, pode ter certeza que algum comprometimento na sua paisagem de alma deverá ocorrer. E uma baixa, inclusive, do sistema imunológico, isso está provado. Então, as histórias que o Viva propicia, elas permitem que a criança viva o drama, se vincule ao personagem, faça toda a imaginação de cenário e elementos que possam ter na história. Uhum. E essa percepção física, quando ela tem a oportunidade de sair pelo imaginário, ela vai viver no mundo mágico. E nesse mundo, ela é saudável, ela é feliz, ela é alegre. Uhum. Então, à medida em que as histórias se desenrolam, elas mostram caminhos para resolver e lidar com conflitos, não é isso? Então, a gente pode dizer que as histórias elas traduzem sentimentos e sensações que precisam ser explicitados durante a contação? Explicitados, não, porque se elas forem explicitadas, elas vão para o intelecto da criança, que ainda é incipiente.
a questão da causa e efeito, do pensamento racional, ela não é apropriado para uma condição de sair dessa situação que hoje está extremamente acentuada, que é o hiperestímulo. Isso, inclusive, gera estresse físico, emocional e, e espiritual, ou mental. Então, na realidade, as sensações e os sentimentos, a criança vive por uma questão de empatia, ela se identifica. Se E isso é coloca um no lugar espelho da para a personagem. alma. Ela se Pois coloca no lugar das personagens, né, da história. ela escolhe se colocar em um personagem só. Uhum. E ela vai ser contra, muitas vezes, o mal, o feio, o ruim, e ela vai torcer e vai ser o herói ou a heroína. Consequentemente, ela vive o drama, e o drama está numa esfera muito mais de sentimento e não de intelectuação, porque ela não necessariamente está agindo para fora, com o corpo. Ela está agindo interiormente a partir do que a gente identifica na alma como o sentir, o processo de sentir. E esse processo é poderoso, como eu falei anteriormente, para o bem e para o mal. Porque se eu sinto medo ou fico assustada num filme de terror, isso mexe com toda a minha psique, consequentemente, aumenta a adrenalina e assim por diante. Então, nós temos que pensar que, na realidade, a criança tem a possibilidade e a liberdade de criar o personagem com o qual ela se identifica. Ela vai criar a maldade do lobo no tamanho que ela consegue suportar, ou a ferocidade dele, assim como a maldade da bruxa. Ela precisa ter essa liberdade. Quando nós colocamos diante de, principalmente, contos de tradição oral, num filme ou num áudio, que não seja a voz humana que está lá percebendo os movimentos emocionais daquela criança, para inclusive moderar, de preferência sem alterar a voz. Não é uma dramatização do contador. O drama já está colocado na dinâmica da história. Então é importante que ela tenha essa oportunidade de criar no seu limite. Eu, por exemplo, eu li O Senhor dos Anéis muito antes do filme, a saga toda por umas 3 vezes. Quando chegou o filme, eu não identifiquei a minha criação. Eu não consegui assistir. E não gosto. É a versão do autor. E assim com todas as histórias, ou da literatura, ou contos de tradição oral, mitos, enfim, eu não assisto. Porque o grande ganho de qualidade da imaginação, quando se ouve ou se lê, é você criar na sua possibilidade e ampliar os elementos para novas criações. Esse é o grande ganho da imaginação. E estimula a criatividade de cada criança, né? Exatamente. E as crianças participam quando os contadores de história contam as histórias. Eu sei que depende de cada criança, mas em geral elas participam, elas interrompem, elas fazem perguntas, elas dão o lado delas da imaginação daquele personagem. Tem uma interação grande entre as crianças que participam. Olha, a minha experiência, tanto com adultos como com criança, adolescente, é o seguinte: a criança, em particular, ela coloca um palco entre ela e o contador de histórias. É quase uma esquizofrenia. Ela projeta, é uma esquizofrenia sadia, né? Então, ela projeta esses personagens na frente dela e ela vê o filme. Isso é que é grandioso. E ela não interage, não. Ela precisa ter tempo para criar.
Eu tive uma experiência com pais, e com pais de alunos de jardim, pré-escola, que eu pedi para que eles fechassem os olhos, porque o adulto ele fica preso na palavra, e a palavra, a imagem, você não sabe qual você está criando. Se você fala a palavra porta, qual é a porta que vai chegar na sua imaginação, através da sua memória? Se você projeta de olhos fechados, você vai ver uma porta, e você pode até identificá-la na sua história. Eu sei que um pai ficou muito zangado porque disse que eu tinha contado muito rápido. Hum. Ele não tinha tempo de criar. Eu falei, exatamente por isso que a criança pede tantas vezes a mesma história. Além dela entrar naquele mundo mágico que nada ao redor perturba, quando ela está habituada, porque hoje as crianças têm pouco hábito de ouvir e muito de receber, e aí elas ficam na percepção do autor. A Cinderela vai ser o que a Disney criou, e Uhum. não a que ela criaria. Então, esse é o grande ganho da imaginação. E para alguém ser criativo no futuro, ele não pode ter só a memória, ele tem que ter o processo criativo de elaborar cores, formas, movimentos, cenários, a partir do background dele, a partir da experiência de vida dele. Ou seja, se foi uma criança que teve tempo, né, para imaginar, ou seja, eu achei interessante isso que você falou. A criança pede mesmo para você repetir N vezes aquela mesma história. É Uhum. muito interessante, eu não tinha pensado nessa relação. Então, a relação é de duas qualidades. Uma é o tempo que ela precisa para criar todos os elementos que estão sendo verbalizados. E o segundo é ficar naquela aura de magia, porque ela está completamente fora da realidade objetiva, ela está na realidade, da fantasia, Uhum. né? Além de tudo isso que você falou, a gente pode dizer que esse gosto por histórias, né, nos torna mais humanos. Ou seja, se estimula tanto a criatividade, a imaginação, e faz a criança voar por aí, ela se sente, acaba se sentindo mais humana. Então, a capacidade imaginativa, diferente da intelectual, que ela está aqui no nosso frontal, Uhum. que é causal, é racional, é lógico, abstrato, concreto, enfim. Essa foi a última conquista da evolução humana. O imaginário ele está no universo cardíaco e respiratório. É só pegar alguém que tem algum medo, você fala para a pessoa, olha, você vai ter que andar de avião. Ela já começa a ter descarga de adrenalina. Ela não está no avião e ela ainda nem chegou no aeroporto. Então, o que acontece com as histórias, principalmente as de tradição oral, que elas têm uma base no nosso inconsciente muito profundo? O sentir e o pensar são duas das qualidades da alma. Nós temos ainda o agir. E no caso do sentir, ele é fundamental para o equilíbrio do nosso pensar e do nosso agir. Nós só fazemos as coisas quando estamos interessados, motivados, ou através de alguma explicação nós nos interessamos e nos motivamos, ou através até de uma ação. Então, você se sente melhor caminhando todos os dias. Então, isso passa a ser algo do seu interesse para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Então, a principal questão é que nós somos mais humanos a partir do sentir, não a partir da lógica. O psicopata é totalmente desumano e ele é super inteligente. E um troglodita, com toda a sua força, também é desumano. Então, o que nos faz mais humanos é o sentir, é a nossa possibilidade de cada vez sermos mais empáticos e mais autoconscientes dessa dinâmica
que é da nossa alma, do pensar, do sentir e do agir. Olha, isso que você falou é bem profundo mesmo. Para terminar esse nosso bloco que está maravilhoso aí, eu queria que você falasse sobre um pouquinho mais sobre de que modo a contação de histórias pode interferir na educação. A gente já falou muito que tem esse poder até curativo, que estimula a criatividade e tudo, mas de que forma a contação de histórias pode interferir na educação? Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Olha, pela minha pesquisa, eu fui uma neta com um grande contador de histórias. E uma mãe também que inventava, ela nunca contava nada pronto. Hum, Esse meu avô, ele contou para os netos, para os bisnetos, e, e a gente ouvia as mesmas histórias, ele não conhecia muitas, não. hum, Acho que umas 6 histórias, se máximo. Agora, qual é a dinâmica da história? Eu vou contar uma experiência minha. Meu avô contava a história de um menino mentiroso e ele sempre aprontava com os amigos. Ele se escondia, pedia socorro, os amigos saíam correndo, iam encontrá-lo e ele fazia pilhéria da preocupação dos meninos. E assim foi várias vezes, até que um dia ele estava num lago e ele não sabia nadar. E daí ele começou a pedir socorro. E os amigos não acreditaram e o menino morreu afogado. Eu devia ter uns 9 anos. Isso me marcou tão profundamente que meus amigos, colegas, dizem que eu não consigo nem fazer mentira branca, eu fico roxa. Vem uma sensação, talvez, do medo que eu tive por aquele menino que morreu afogado, e é tão profunda a questão das histórias que elas criam, no âmbito de se educar a partir delas, elas criam um padrão ético-moral. com certeza. E isso é tão possível, não contando a moral da história, porque a moral também tem que ser em liberdade. Na pesquisa que eu fiz, então, se contava histórias, primeiro para os adultos, né, os contos dos irmãos Grimm eram para adultos, não eram para crianças. Depois fizeram uma versão mais suavizada para o público infantil. Mas é tão profundo que fica guardado no inconsciente e passa a ser, de forma inconsciente, um padrão ético-moral em que a pessoa vai fazer escolhas entre o bem e o mal, o feio e o belo, a verdade e a mentira, de uma maneira natural. Não é um esforço intelectual. Ah, não vou passar no farol vermelho porque vou ser multada. Não, eu passei muitas vezes porque saía muito tarde do trabalho e eu não ia ficar esperando uma situação em que eu ficasse vulnerável. Então, eu olhava para os lados, falava assim: vou, em liberdade, escolher passar no farol vermelho. Se eu for multada, eu pago a multa, não tenho problema. Então, eu acho que essa é a diferença de você ter alguns parâmetros, alguma base, né? O Carl Gustav Jung dizia que o conto de fada, o mito, é o esqueleto da psique. Então, quando a gente conta, o que está acontecendo na educação? Está havendo um espelhamento da alma com aquele conteúdo anímico, porque o lobo dos contos não é o lobo do zoológico. O lobo ali está representando o mal. E por que ele precisa ser exterminado? Porque a criança pequena, até seus 10 anos por aí, ela tem uma visão branco-preto estereotipada dos personagens. Você não pode fazer um personagem cinza, né? Mais ou menos bom, mais ou menos mal, que é o ser humano. Mas isso ela só vai aprender posteriormente.
Então, a partir dessas figuras do bem e do mal estereotipadas, elas conseguem ter um padrão do, das possíveis escolhas ético-morais no futuro. Certeza. Agora eu sabe que eu fiquei emocionada você contando a história que você ouvia, do seu avô, né, que contava? Meu avô. Pois é, eu ouvi essa história também no lago do meu pai. Então, assim, eu Ah, tive o privilégio de ouvir muitas histórias, então eu acho que é por isso que a minha imaginação é criativa desse jeito. Mas eu fiquei emocionada porque meu pai, ele contava sempre, antes da gente dormir, ele contava história. E ele contava tanto e repetidamente do menino mentiroso, me lembrou, né, dessa contação de história do meu pai. com o É, padrão moral, você vai ter essa, vamos dizer, esse comportamento verdadeiro, porque você viveu na sua imaginação as consequências da mentira. uhum, Então, isso é que é importante que eu canso de fazer palestras e falo para os pais, olha, vocês não fazem ideia. Além de que, quando o adulto conta história para a criança, contar, olhar nos olhos da criança, ele está criando uma janela da alma tão profunda que, quando se tornarem adolescentes, jovens adultos e até adultos, eles vão recorrer aos pais ou àqueles que contaram histórias. Porque eles têm essa cumplicidade, essa confiança básica naquele que olhou nos olhos dele, enquanto ele estava com medo, ou estava feliz, ou estava assustado, sem dramatizar, sem. Aliás, o monocórdio é a melhor esquema para se contar histórias, porque eu vou criar o medo do tamanho que eu aguento, né, como criança, e não aquela dramatização que a criança fica olhando assustada e não consegue nem retomar a história, né? esse nosso papo está uma delícia. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo. E agora eu vou dar um aviso importante. Desde 2007, a Associação Vive e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal e realizado pela Associação Viva e Deixe Viver, este ano o evento ocorrerá em São Paulo, no dia 19 de outubro, no auditório da Escola de Enfermagem da USP. Acesse o QR Code que aparece aí na tela e saiba mais sobre esse evento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Nós voltamos com um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com a psicopedagoga, professora, terapeuta Sueli Pesce Passerini. Aí eu me apaixonei pela Joana d'Arc. E aí eu comecei a procurar biografias. Cheguei a ter uma biblioteca enorme. Mas aí eu fui mudando de casa, diminuía. Fiquei só com os mais importantes para mim. É tão poderoso, tanto os contos de tradição oral quanto os momentos biográficos, eles têm a mesma qualidade, porque chega uma hora que não dá mais para contar nem mitos para os alunos do ensino fundamental. Então, se começa a contar biografias de notáveis. E não só dos bons, dos maus também, porque eles precisam espelhar ambas as situações, ambos os comportamentos. E, dentro dessa dinâmica, eu fui resgatar os contos de fada
os contos de tradição oral, que meu avô contava Aladim, enfim, Simbá. Fui resgatar na formação. E eu me apaixonei, isso já vai para quase 50 anos que eu fiz a formação. E a partir daí eu não cansava de pesquisar, não tinha nada em português, porque foi proibido, né? Os contos de tradição oral ficaram proibidos por muitas décadas no Ocidente. E acabou sendo resgatado pela psicanálise e pela psicologia analítica. Aí que eles começam, e a antroposofia também nessa esteira, a teosofia, enfim. E a partir daí, toda a minha pesquisa acadêmica foi sobre a questão do imaginário. Primeiro, contemplando os contos de tradição oral e a forma como são narrados nas escolas Waldorf só do mundo inteiro. É a mesma linha sucessiva de narrativas. E depois a gente parte para a biografia. E como é que você compara os resultados acadêmicos e pessoais dos alunos Waldorf com aqueles educados em escolas tradicionais? Eu não gostaria de eu mesma fazer, apesar de que é um comparativo controverso, né? Porque a escola Waldorf, ela não se preocupa com o vestibular, porque o vestibular é um momento da vida, e não é o mais fundado, porque se corre atrás de uma quantidade de informação, porque não chega a ser conhecimento. Conhecimento é uma coisa que você elabora, você vai para o mundo, experimenta e aí reflete. Isso não é o conteúdo de cursinho. O cursinho é uma quantidade absurda. Então, a escola Waldorf tem como preocupação que esse ser humano aprenda a superar seus limites. Um deles vai ser o vestibular, se isso estiver na, na perspectiva desse aluno. Eu tive muito ex-aluno Waldorf na faculdade, eu trabalhei muitos anos na FAAP. E o que eu ouvia dos meus colegas, eles falavam assim, tem uma diferença muito grande. Se a gente pede alguma ação, os primeiros a se colocarem são os alunos que estudaram nessa escola. É mexer nas carteiras, é fazer alguma dinâmica, eles estão sempre prontos à participação mais ativa. E eu acho que o fundamental, para mim, como ser humano, é aprender a superar os desafios que são inúmeros só todos os dias da vida. Além disso, cada vez ter mais consciência e autoconsciência. Então, tem alunos que fazem carreiras excelentes no mundo acadêmico e outros são ótimos profissionais sem terem feito uma excelência, como USP ou como Unicamp, mas são bons profissionais e eles são muito humanos, porque não existe competição. E a Maria Montessori falava, quer criar guerra, faça competição nas escolas. E esse é o grande problema, porque na escola Waldorf se procura que o aluno supere seu próprio limite, e não o limite baseado no colega que está tirando 10. Não, você tirou 6. Próxima vez, procura estudar um pouco mais e tirar 7, 8, sem olhar para o lado. Então, essa é a questão fundamental, né, nas escolas Waldorf. Então, o que a gente pode dizer com tudo isso que você falou é que a abordagem holística aí da pedagogia Waldorf, ela contribui para o desenvolvimento emocional e social dos alunos. Sim, mais do que as outras escolas que ficam competindo
fazendo a competição, né? Do tipo, olha, fulano tirou 10, compensação, Beltrano tirou 3. Aí fica aquele, ó, então é, é mais empático, porque o que a gente valoriza, eu tive o privilégio de ter uma aluna surda-muda, eu a acompanhei por 9 anos, dos 6 anos até os 15. Isso. Quando ela chegou para mim, eu não tinha nem experiência com criança, muito menos com uma especial. Aí eu falei, vamos fazer aproximações sucessivas e ver o que acontece. E ela foi minha maior escola, além dos próprios alunos. Ela acabou aprendendo a falar e fazer leitura labial. E o interessante é que ela tornou o grupo melhor, porque ninguém podia falar eu não consigo, pois ela tocava até flauta, ela não conseguia cantar, porque quem aprende a falar sem audição tem uma voz muito grave, então ela não sabia dosar. Ela não aprendeu nem inglês nem alemão, que eram os dois idiomas estrangeiros. Ela precisava aprender o português. Os pais eram alemães. Quando a mãe se muda para a Alemanha, ela tem 18 anos, que ela sempre estudou em escola Waldorf. A mãe teve que interná-la numa instituição para ela aprender o código de sinais que ela não conhecia e o alemão. Ela se, ela conseguiu aprender os dois, fez vestibular, se formou em arquitetura e fez especialização. E continua sem ouvir. Então, eu acho que tem uma questão mais humana. Não que se possa dizer não tem bullying na escola, Val. Tem porque é uma característica da criança em desenvolvimento. Ela está infeliz, ela perturba o outro para poder deixar o outro tão infeliz quanto ela. Mas se procura, através de muitos conteúdos, harmonizar aquelas almas que estão em desenvolvimento, tendo suas dificuldades para conseguir superá-las. Tá certo. Sueli, nós vamos fazer mais uma pausa nessa nossa Tá conversa. bom, Nós voltamos já já para falar sobre o seu livro, que se chama O Fio de Ariadne, um caminho para a narração de histórias. Tá bom? Já tá já. bom, tá já. A Associação Vive e Deixe Viver, uma organização que desde 1997 desenvolve seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. E todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. A Domingueira é o seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente. Cultura, educação e saúde são os eixos de atuação da Viva e Deixe Viver. Para que o nosso trabalho tenha continuidade, precisamos do seu apoio. Acesse o QR Code e faça sua colaboração. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com a professora terapeuta Sueli Pesce Passarini, conhecida por seu trabalho na área da pedagogia e da psicologia do desenvolvimento humano e que tem um livro editado sob o título O Fio de Ariadne, um caminho para a narração de histórias. Sueli, em seu livro, você usa a história de Ariadne, a personagem da mitologia grega, que ajudou Teseu a escapar do labirinto após matar o Minotauro, como uma metáfora. Como é que surgiu a ideia de utilizar a figura do fio de Ariadne no título do seu livro? Então, a questão da narrativa nas escolas Waldorf, eu acabei, ao fazer o meu processo de mestrado na psicologia da USP,
descobrindo que não existia nada, em nenhum lugar do mundo, alguém que tivesse colocado no papel como se contava histórias na escola Waldorf, e quais os contos, e como fazer o desenrolar desse processo. Então, eu acabei defendendo essa dissertação, e o nome era Múltiplas Formas, aqueles nomes bem acadêmicos, múltiplas formas narrativas para a contação de histórias e o desenvolvimento infanto-juvenil. Aí eu olhei aquilo, como queriam editar, eu falei, não, precisa ter outro nome, e acabou que a minha orientadora, nós descobrimos que a contação de história era de tradição oral nas escolas Waldorf. Na época já ia para pelo menos 70 anos. E um professor da turma mais velha contava para o professor que estava entrando, fosse o Velho Testamento, fosse mitologia grega, mitologia egípcia, porque nós contamos todas as mitologias, inclusive indígena, hindu. Então, nós fomos chamadas na USP de as Irmãs Grimm, porque nós tínhamos resgatado a contação de histórias de uma forma objetivada para qualquer professor, dentro ou fora das escolas Waldorf. E qual é a diferença? Eu via os contadores de histórias hiperestimulando os alunos, as crianças, de um modo geral, que gritavam junto e não estavam escutando nada, porque para imaginar, a gente tem que ficar quieto, né? Se para assistir um filme você precisa ficar quieto, imagine para ouvir que você tem que criar. Então, para mim foi assim uma bênção poder trabalhar com esse conteúdo, que era a minha paixão, e a gente sabe que para fazer uma trajetória acadêmica de mestrado, doutorado, etc., você tem que se apaixonar pelo tema. Porque você vai ficar sem dormir, você vai ficar preocupada, você vai ter estresse, porque não é só isso que você faz na vida, enfim. Então, o fio de Ariadne, a imagem do mito grego é assim, é a própria imagem da alma. Então, quem é o pensar que decide, eu vou matar o Minotauro, é o Teseu. Eu brinco, pelo menos em português, Teseu está falando eu, né? Eu está no final da palavra Teseu. Quem é o Minotauro? Todos nós temos um, como nós temos um pequeno psicopata também. Esse Minotauro, ele é o agir, que é super inconsciente. Graças a Deus, porque ninguém precisa pensar como andar depois que aprendeu. Ou ninguém precisa se preocupar com como funciona o cérebro, só quando dá dor de cabeça. Aí você vai e toma comprimido, etc. Agora, quem faz essa harmonia é o sentir. Então, quando você pensa que a Ariadne, que é o feminino, desses três personagens, ela dá um fio, esse fio é o fio do interesse. Ele vai lá, mata, volta e aí foge com a Ariadne. Mas o que representa esse fio? A nossa corrente sanguínea, a nossa respiração, é esse órgão, né, que não é separado do resto do corpo, mas ele está no tórax e ele faz com que essa dinâmica do interesse, eu tenho interesse em aprender budismo. Então, eu tenho esse interesse. Como que eu vou fazer? Aí eu começo. Aí eu vou ter que sentar, estudar, enfim. Quando nós descobrimos essa dinâmica,
fica fácil entender a importância da imaginação e dos contos de tradição oral, ou as biografias, ou a literatura. Que ela pega as artes, pegam direto no sentir. Você se apaixona por um quadro, você não precisa entender de artes plásticas. Você se apaixona por uma música, você não precisa ser musicista ou entender de música. Toca direto. E o fio ele está no livro, né, o fio de Ariadne, o Minotauro e o Teseu, por conta dessa imagem de alma e por conta de ser um fio que conduz, né? Eu ouço a história e isso me conduz a talvez matar os meus demônios, meus diabinhos, minhas dificuldades, superar meus limites, matando o Minotauro e sendo mais eu, né? Um eu mais integrado, mais integrado é a palavra que diz tudo, não precisa ter adjetivação alguma. Então, essa foi a dinâmica de dois nichos, né? Dois conceitos, vamos chamar, o conceito de alma e o conceito de ser um fio que nós acabamos construindo para permitir que outras pessoas pudessem fazer o mesmo trajeto que nós. Você utiliza, Sueli, a narrativa mitológica para trabalhar questões existenciais, psicológicas, filosóficas. Como você vê a relevância dos mitos antigos para os desafios e dilemas que as pessoas enfrentam na sociedade contemporânea? Olha, isso foi tão forte na minha vida que eu acabei no doutorado fazendo uma metodologia que se chama Poética no Desvelamento do Mito Pessoal, em que eu trabalho muitas questões existenciais, filosóficas, espirituais, até físicas, a partir dos mitos, a partir dos contos de tradição oral e também das biografias, porque tudo isso é um espelho da nossa alma. Se eu consigo encontrar o conto adequado para aquela situação, a pessoa vai rejeitar o conto direto. Tem um conto que eu dou para quem está numa crise existencial, uma crise marital, seja de namorado. A primeira coisa, não, esse conto não é para mim. Tá bom. Mas tenta mais uma semana, tenta mais uma semana. É impressionante. Se o casamento tiver que ser rompido, vai ser. Ela vai ter forças para superar, principalmente relações abusivas. Então, eu utilizo muito dessa questão do imaginário, seja com poemas, seja com histórias de vida de notáveis, mesmo que os notáveis não sejam bonzinhos, a pessoa vai se identificar e ela vai falar, bom, desse jeito não deu certo para o cara ou para a mulher, eu vou fazer de outro. E isso tudo é trabalhado terapeuticamente. Eu tenho um processo que as mulheres gostam muito, que chamam-se as deusas gregas. Esse eu defendi lá em Portugal. É um trabalho que se faz com 6 deusas e vai passando, e você vai se identificando, a sua alma, né? Vai se identificando com cada uma delas e vai rejeitando outros aspectos, enfim. E o pessoal fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fiz muito isso com os alunos na faculdade, porque a mediação artística, seja ela de que natureza for, ela é projetiva. Eu interajo com ela. Eu gosto ou eu desgosto, mas eu estou no nível do sentir. E com isso pode acontecer, não é assim tão simples como eu estou falando, mas enfim, dá para trabalhar fortemente as questões
existenciais ou emocionais. Uhum. Sueli, para mim, pensando aqui com tudo que você falou, cada história lida ou escutada, nós saímos diferentes. E para melhor. Você concorda com isso? Eu concordo se a história tiver um cunho bem artístico, bem poético, porque tem coisas que perturbam mais do que ajudam. Por exemplo, eu gosto de um poema do Edgar Allan Poe, mas eu não leio o restante dele. Apesar de eu saber o significado e a importância dos contos que ele criou, eu não gosto. Para mim, não, não faz a minha sintonia, vamos dizer assim. Então, tem que se tomar um pouco de cuidado com as escolhas. Se, se eu já vi trechos do Senhor dos Anéis, eu criei os orcos na minha medida, aquela aranha imensa na minha medida. Quando eu vejo takes, eu falo, que horror! Não era assim que eu criei. Nada disso, né? Não era nada disso. Entendeu? Porque pode perturbar. Pode perturbar. Eu conheço pessoas que assistem muito filme de terror e tem muito problema. Um deles é depressão, porque o mundo fica cinza, fica assustador. Então, Importante escolher bem essas histórias, né? exatamente. Tá certo. Olha, Sueli, eu quero dizer para você que foi um presente essa entrevista. Obrigada mesmo por participar do nosso programa. Foi uma Eu que delícia. agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você. E os nossos agradecimentos a você também, que nos acompanhou até aqui. Um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 17º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual essa entrevista faz parte, com realização da Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite e muito obrigada pela atenção.